Os materiais que você vai utilizar para fazer este trabalho são os fios Charme, da Círculo. Nós vamos utilizar aqui 2 novelos que contêm 396 metros cada. Ele é um fio 100% algodão e a cor dele é a cor azul 2352. Você vai precisar de agulha de crochê 3 milímetros e agulha de tapeçaria para fazer a parte da costura. Então, esses são os materiais necessários para você fazer este trabalho. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 111 correntes. Então, você vai fazer a laçada inicial e as 111 correntes. Feitas as 111 correntes, agora você vai trabalhar o ponto fantasia 3 por 35 centímetros de altura ou o comprimento que você desejar para a sua peça. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando as duas partes separadamente, depois nós vamos unir nas laterais e fazer as alças. Então aqui nós vamos trabalhar os 35 centímetros para a altura, mas o comprimento você faz conforme a sua preferência. Então agora feitas as 111 correntes, você vai trabalhar o ponto fantasia 3 pelos 35 centímetros. Pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 para as correntes e 3 para o espaço. Na nona corrente você prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pule 1, 2, 3 e na quarta um ponto baixo. Como nós já ensinamos este ponto no site, é só você seguir trabalhando o ponto como nós ensinamos. Depois que você trabalhar os 35 centímetros do ponto fantasia 3, ele vai ficar assim. Você deve terminar com essa carreira só em ponto rede, 5 correntes, um ponto baixo. Agora você vai trabalhar a outra parte exatamente igual. Lembre-se de observar que, apesar de você fazer com a mesma medida, você deve observar o número de carreiras para ver se confere. Por exemplo, você trabalhou 40 carreiras numa parte, observe para que fique na outra parte também com 40 carreiras. Observe a medida e o número de carreiras. Depois que você trabalhar a outra parte exatamente igual, você vai também arrematar. Porque agora nós vamos costurar as duas partes. Então, aqui para essa lateral, a gente já pode, deixar o fio do arremate sobrando já um pedaço para posterior costura. Então, aqui, você termina desse lado com as correntes do ponto rede e você arremata. Quando você for arrematar, você deixa um pedaço de fio para costura. Nós vamos separar um bom pedaço, Agora é só você puxar aquele fio ali por dentro do ponto. Assim você não precisa emendar o fio para costurar. Ele já está aqui sobrando, é só você colocar na agulha e fazer a costura. Então, aqui você deve observar o seguinte: os grupinhos de 4 pontos, eles ficam todos com direito para o mesmo lado. E as correntes com direito para o outro, as correntes do ponto rede. Então, quando você for colocar as duas partes, você deve observar esse detalhe, que o direito dos pontos altos dos grupos de 4 pontos, ele deve ficar um para baixo, outro para cima, os avessos dele para dentro. Avesso para dentro, e avesso para dentro, os direitos para fora dos pontos, no caso, observando os 4 pontos daqueles grupinhos. Aqui nós já temos o fio para costura.
e nós vamos começar a união. Um detalhe importante é o seguinte, esta parte onde nós iniciamos a frente e costas, as correntes iniciais, elas vão ficar para cima. Quando a gente montar a peça, essa parte do ponto, dos 4 pontos que nós trabalhamos, ela vai ficar para baixo. Para a costura, você vai fazer o seguinte. Nós vamos costurar aqui com o avesso para fora. Depois, quando a gente virar a peça para o outro lado, ela vai ficar com o direito para fora. Então, ó, o direito está para dentro, o direito está para dentro. Avesso para fora, avesso para fora. Fazemos a costura com os avessos para fora, depois nós viramos a peça, desviramos a peça, ela fica com os direitos para fora. Então, aqui nós já temos o fio na parte que a gente arrematou, ó, a gente vai passar lá para o outro lado, para pegar as duas partes. Para facilitar a costura, você traz a peça para cá, desse jeito, ó, deixando as duas partes com a abertura para cima. Assim fica melhor porque você vê o encontro das carreiras. Então, aqui, ó, você sempre deve observar, ó, V com V, esses grupinhos de 4 pontos com 4 pontos, para não ficar assim, o espaço, ó, o V no espaço, o espaço no V. Aí fica desencontrado. Você deve sempre observar para que fique carreira com carreira, ó. Para que fique perfeita aqui a costura, carreira com carreira. Para isso, você pode colocar um alfinetezinho lá no final. Por exemplo, você coloca aqui é só um exemplo com agulha, mas se você colocar um pegadorzinho lá no final, ó, você controla a costura aqui para que não fique uma parte mais comprida que a outra e não sobre lá no final. Então, a costura nós vamos fazer assim. Ó, você vai pegando essas correntinhas, ó, que ficam sobre a carreira da lateral. Ó, só a alcinha de fora ou a alcinha de cima de cada corrente. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Veja como vai ficando. O que você vê melhor. Ó. Só essa alça do ponto da lateral. Ó, vou colocando com a alça lá do outro lado e vou juntando essas duas partes. Sempre a alça de fora do ponto. Ó. E vou sempre observando para que fique como se fosse continuação da carreira. Ó. Continuação, continuação. E você vai trabalhando dessa forma até o final. Para os dois lados. Quando você finalizar a costura, ó, você vai arrematar aqui por cima mesmo, porque nós vamos virar depois a peça, esse lado vai ficar para dentro. Umas 2 vezes. Aqui para prender melhor. Depois você vai trazendo este fio pela própria costura. Você esconde um pouquinho o fio antes de cortar, para que não escape o arremate. Então, você pode trazer aqui por dentro da costura. Depois você corta. Ó, o outro lado nós já costuramos. Agora, nós vamos virar para o lado direito. O lado direito, a costura, ela fica assim, ó, aqui para a lateral. Ó,
Você deve observar para que a costura ela fique bem para a lateral. Agora, nós vamos fazer o restante da peça. Nós ainda temos que fazer as alças, o acabamento. Agora, para a marcação das alças, você vai fazer o seguinte. Você vai contar a partir da costura, um grupo de 4 pontos, 2 grupos de 4 pontos. Em seguida, no próximo ponto baixo, você vai fazer uma marcação com fio de outra cor. Você vai contar um grupo de pontos altos, outro grupo de pontos altos, no caso 2 aqui no total, e no próximo ponto baixo você vai fazer a outra marcação. É aqui que nós vamos fazer a costura ou a emenda da alça. Então, revisando, costura, você vai partir da costura, vai contar 1, 2 grupos de 4 pontos. No próximo ponto baixo, você faz a primeira marcação. Conta 1, 2 grupos de 4 pontos. No próximo ponto baixo, você faz a outra marcação. Então, 2 grupos de 4 pontos de espaço a partir da costura. E nos outros 2, é onde nós vamos emendar a alça. Entre um ponto baixo e outro ao lado desses 2 grupos. Então, agora nós vamos fazer as alças separadamente. Vamos unir com a parte de baixo e depois vamos unir as alças entre si. Você vai começar a sua alça fazendo 21 correntes. Então, você faz a laçada inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a 21 correntes. Feitas as 21 correntes, você vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na 9ª corrente, você vai fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. É a mesma sequência que você trabalhou na parte de baixo da regata. 1, 2, 3. Na 4ª corrente, prendemos com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulamos 1, 2, 3 pontos da base e no quarto prendemos com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 1, 2, 3 pontos. No quarto prendemos com ponto baixo. Você vai trabalhar o ponto fantasia 3. São 4 gominhos para iniciar. Então, você vai trabalhar por 10, no caso serão 10 carreiras com o ponto V, não, na realidade o grupo de 4 pontos. Serão 20 carreiras no total, 10 com os grupos de 4 pontos e 10 com a carreira que só vai ponto rede. Na 10ª corrente, na 10ª carreira, nós vamos fazer a união com a parte de baixo da blusa. Depois que você trabalhar a alça, a primeira parte da alça, dessa forma, ela vai ficar assim, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos, porque agora no 10º nós vamos fazer a união com a parte de baixo da nossa peça. Então, você vai fazer o seguinte agora, você vai virar a sua peça para o lado de baixo, virar de cabeça para baixo, você vai lá naquela marcação que você fez para emendar a alça. Por que para o lado de baixo? Porque quando a gente unir agora, o direito dos grupos de pontos altos vai ficar também certinho com o direito da parte da blusa. E outro detalhe é que ele vai ficar no mesmo sentido do trabalhado da blusa. Então, nós vamos unir agora fazendo essa última carreira, que é a carreira com os grupos de pontos altos, unindo já com a parte da blusa. Então, nós vamos virar aqui o nosso trabalho, vamos subir 1, 2, 3 correntes. Vamos virar o nosso trabalho. Nós vamos na marcação que está do centro, do decote, em direção à cava, e vamos fazer essa primeira união.
Então, feitas as 3 correntes, você vai naquela primeira marcação do lado do decote. Ó, você pode até tirar ali a marcação. Você vai naquele ponto baixo e vai unir com outro ponto baixo. Agora, você vai fazer 2 correntes. Você vai voltar no primeiro espaço dessa parte da alça e vai prender com outro ponto baixo. Agora, você vai pegar uma laçada, vai diretamente para o próximo ponto baixo fazer o grupo de 4 pontos. Só que você vai fazer 2 pontos altos, 1, 2, e já vai lá na blusa, ó, sobre aquele grupo de 4 pontos, naquele ponto baixo onde você fez os 4 pontos, você vai prender com outro ponto baixo. Agora, você pega uma laçada, volta e completa o grupo com 4 pontos, ou seja, fazendo os outros 2 pontos altos. E prende com um ponto baixo no espaço seguinte, ainda na alça. Agora, você vai fazer 2 correntes. Você vai lá na blusa, no próximo ponto baixo da base, vai prender com outro ponto baixo. Vai fazer 2 correntes, vai voltar aqui no próximo espaço de correntes da alça, vai prender com ponto baixo. Agora, você vai diretamente para o próximo ponto baixo, vai fazer outro grupo de 4 pontos, fazendo 2 pontos altos, indo lá na sua blusa, no próximo grupo de 4 pontos, ó, unindo com um ponto baixo, naquele ponto baixo onde você fez os 4 pontos. Voltando agora para a alça e finalizando esse grupo com os outros 2 pontos altos que faltam. Prenda com um ponto baixo no espaço seguinte. Agora, você vai fazer 2 correntes. Você vai no próximo espaço lá da sua blusa, no espaço de correntes, prende lá com um ponto baixo. Agora, você vai fazer um ponto alto aqui na última corrente desse mesmo espaço ainda na alça. É o último espaço que tem. Na última corrente, você faz o ponto alto. Em seguida, você volta lá no último ponto onde está a marcação, que é o ponto baixo, e faz um ponto baixíssimo para finalizar a união. Ó. Ela vai ficar assim. E agora, depois que você fez o ponto baixíssimo, você arremata. Pode tirar a marcação desse lado. Então, o primeiro lado da alça, ele já está pronto. Ó. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho, porque você vai fazer a outra alça, ó, e vai unir aqui desse outro lado, fazendo a mesma marcação, contando a partir da costura 2 pontos V's, e fazendo a marcação no próximo ponto baixo, depois do segundo V. É bom já deixar a marcação pronta já anteriormente. Ó. Porque assim, depois você só vai emendando as alças, não tem que parar para fazer a marcação. Agora, você vai fazer a outra alça da mesma forma, ó, que nós já fizemos a nossa. Fizemos até ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. Agora, para o 10º, nós vamos unir aqui na marcação também. Ó. Depois que a gente une aqui na marcação, aí você vai costurar as alças entre si. Depois nós vamos ensinar você a costurar. Então, agora faça a união da mesma forma.
Sempre observando que o direito da alça deve estar para cima, assim como o direito da blusa. Depois que você unir as duas alças, a blusa, agora você vai unir as alças entre si. Ó, aqui nós já fizemos a outra parte, que é igual. Depois nós vamos fazer um acabamento aqui ao redor. Ó. Agora você vai fazer a costura dessas alças. Ó. Aqui já ficam aqueles fios iniciais de quando você faz as correntinhas. Se você conseguir, ó, ou ter deixado já um pedaço suficiente, você já pode aproveitar esse próprio fio para fazer a união. Então, agora nós vamos pegar a nossa agulha de tapeçaria e vamos fazer a união dessa parte. A união aqui nesse caso, ela é feita pelo lado avesso. Então, nós vamos virar aqui a nossa peça para o lado avesso. Observando sempre o avesso pelos pontos altos daqueles grupinhos. E nós vamos fazer a união. Aqui nós podemos dar uma dica para você também, é o seguinte, aqui nós temos dois fios iniciais. Se você não conseguir chegar com um fio inicial até o final, você se chegou, por exemplo, até a metade, você pode começar com o outro lá pelo outro lado e unir os dois aqui no meio. Como vai ficar pelo avesso, a gente pode unir dessa forma, não tem problema. Então, a união ela é feita assim. A gente vai colocar aqui a agulha. Vamos passar o fio lá para o outro lado para pegar a outra parte também. Você coloca dessa forma, encontra os pontos altos com pontos altos, os espaços com os espaços. E você vai pegando nas correntinhas, só a alcinha de cima. Uma vez de lá para cá, uma vez daqui para lá. Ó, uma vez de lá para cá. Uma vez daqui para lá. Ó, uma vez de lá para cá. Super simples de unir. Uma vez daqui para lá. Ó, encontra grupo de ponto alto com grupo de ponto alto, espaço com espaço. Uma vez de lá para cá. Ó, uma vez daqui para lá. Ó, o fio aqui já está ficando curto, então a gente pode pegar aquele lá do outro lado, colocar na nossa agulha, fazer a mesma coisa. Ó, a gente pode virar desse jeito. Que a gente pega a pontinha e une lá com a outra pontinha e vai fazendo a mesma coisa. Até finalizar a união. Ó. Aqui falta só um pouquinho. O fiozinho tá curto, mas dá. Dá para chegar até lá. Ó. Se não dar com essa pontinha, vai dar com a outra. Nós estamos quase finalizando aqui a costura. Ó, o fio não alcançou, quando você faz a voltinha com a agulha, você coloca a agulha primeiro, ó, e traz o fio depois. Assim a gente consegue aproveitar aqui o fio sem ter que fazer mais emendas ainda. Ó, depois que você uniu, você encontrou as duas pontinhas, essa parte ela vai ficar pro avesso, ó. A gente pode fazer isso sem apertar muito, para não franzir ali a união. Depois que a gente faz isso, a gente pode esconder esse fio ali pela própria costura, um para cada lado. Ó. Então, você traz este fio aqui por uns 2 pontinhos, já é o suficiente. Ó. Depois você corta.
E a mesma coisa para o outro fio, depois você vai fazer. Quando a gente virar o trabalho para o lado direito, a união ela fica assim. Ó, aqui nós não escondemos o outro fio ainda, mas ó, ele vai ficar desse jeito. Mesma coisa aqui para o outro lado. Tava do lado avesso, ó, agora sim. Então, feita a união, aqui nós já temos as duas prontas. Ó. Seu trabalho ele vai ficar dessa forma. Agora, nós temos que fazer o acabamento aqui do decote, dessa parte de cima, e depois o acabamento lá na parte de baixo. Duas dicas. Se você quiser a alça mais comprida, é só você trabalhar mais carreiras na alça, igualmente para as duas partes. Se você quiser a blusa mais comprida, é só você trabalhar além da medida que nós indicamos na receita. Aí você pode adaptar, porque é bem fácil de adaptar essa regata, ela é bem simples de ser feita. Agora para o acabamento, como frente e costas não tem diferenciação, você pode começar de qualquer lado. Vamos começar aqui no cantinho da alça, fazer o acabamento do decote, que nós vamos emendar o fio fazendo um nozinho, porque não tem como esconder ele aqui no primeiro ponto. Então, nós vamos subir 2 correntes para o ponto baixo, mais 2 para o espaço. Vamos no próximo ponto baixo da base, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Duas correntes, um ponto baixo no próximo ponto baixo, 2 correntes. No próximo ponto baixo, repetimos 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, 2 correntes, um ponto baixo no próximo ponto baixo, 2 correntes. Assim nós vamos trabalhando o acabamento aqui ao redor do nosso decote, ó, vai ficando assim. Sempre nos pontos baixos, fazendo um ponto baixo, 2 correntes. No outro ponto baixo, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, 2 correntes de espaço, um ponto baixo no próximo ponto baixo, 2 correntes de espaço. Vamos repetindo essa sequência ao redor de todo o decote. Quando você passar com acabamento pelas alças, ó, veja que nós fizemos o ponto baixo após o V bem no cantinho, pulamos um espaço e fizemos o próximo grupo de pontos altos aqui, ó, naquele espacinho menor, que é aquele espacinho, ó, este espaço aqui, não este maior, que ele tem uma abertura maior, mas entre os pontos V, ó, entre um V e outro nós fazemos os pontos, ó. Então, fizemos aqui, entre um V e outro, o grupo de pontos altos, pulamos um espaço maior, entre um V e outro, no próximo espaço, fizemos o ponto baixo. Pulamos um espaço do lado do V e entre o V e outro, fizemos o outro ponto, o outro grupo de pontos altos. E assim a gente foi trabalhando aqui na parte da alça. Quando você finalizar o acabamento da parte do decote, ó, sua blusa ela vai ficando assim, a sua regata. Então agora nós terminamos aqui com o grupo de pontos altos, as 2 correntes, porque nós havíamos iniciado com o ponto baixo. Então agora você vai na segunda corrente do início e prende com um ponto baixíssimo. Ó. E arremata. Este fio aqui do arremate, você deve trazer por alguns pontos, ó, até chegar ali nos pontos altos. Pode ser 4 pontos.
Chegando nos pontos altos, você leva esse fio pelo avesso. Você pode levar tanto com agulha de crochê quanto com agulha de tapeçaria. Tapeçaria até mais fácil. Ó. Depois você corta esse fio. Ó. Então essa parte do decote ela já está prontinha. Ó. Fica bem delicado esse acabamento. Agora nós temos que fazer a parte do acabamento aqui ao redor da manga. Ó. Para depois fazermos lá na parte de baixo. Agora o acabamento que nós vamos fazer aqui na parte da manga é dessa forma. Ó. Nós vamos fazer um biquinho só que mais baixo, para não dar tanto volume aqui na parte da manga. Mas se você quiser, você pode fazer também o mesmo bico do decote, se você gostou. Nós preferimos fazer algo mais baixinho aqui na parte da manga. Então, aqui bem na costura, ó, no espacinho do lado da costura, você vai emendar o fio pelo direito do trabalho. Aqui. Você vai subir 2 correntes para o ponto baixo e 3 para o ponto alto. E você vai fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Em seguida, você vai no próximo espaço de correntes, prende com ponto baixo. Sobe 3 correntes. Volta naquele mesmo espaço e faz outro ponto alto. Prende na base com ponto baixo. E vai repetindo esse biquinho ao redor de toda essa abertura. Ó. Procure não amontoar muito esse biquinho para não ficar franzida a parte da manga. Você vai fazendo, vai controlando para que ele fique bem esticadinho. Ó. Ele vai formando umas ondinhas de leve ali na manga. Ó. Você vai repetir o biquinho para toda a manga. Um ponto baixo para prender. 3 correntes para subir, que é o primeiro ponto alto, e mais um ponto alto naquela mesma base. Ó, e vai circulando dessa forma toda a parte da manga. Ela vai ficar assim, aqui nós já fizemos o outro lado, ó. Ele fica desse jeito. Quando você fizer o último biquinho do acabamento, você vai prender no mesmo espaço do primeiro com um ponto baixo e vai fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente do primeiro bico e vai arrematar. Nessa parte de vestuário, ó, nós deixamos para fazer o acabamento desses fios de início, final de carreira, depois que a gente finalizar a peça. Aí nós pegamos uma agulha de tapeçaria e fazemos o acabamento desses fios soltos corretamente. Ó. Então, a parte da manga, com acabamento pronto, ó, ela fica assim. Agora nós vamos fazer o acabamento da parte de baixo. Aqui no acabamento da parte de baixo, nós vamos fazer com franjas, mas nós podemos deixar mais dicas de acabamento para você. Se você quiser essa parte aqui com outro tipo de acabamento, algumas dicas. Você pode fazer acabamento mais soltinho com ponto segredo. Você pode fazer o acabamento com o mesmo ponto aqui do trabalhado, aumentando mais no comprimento. No caso aqui, você pode fazer com as franjas, você pode fazer com ponto V. Então, a gente pode finalizar também com motivos florais. Tem várias opções de acabamento. Aqui nós vamos fazer com franjas. Ó. Aplicando
2 fiozinhos. Ó, esse fiozinho, mais ou menos, ele tem uns 20 centímetros de comprimento. A gente pega 2 fiozinhos e a gente vai aplicar aqui em cada redinha que nós deixamos aqui à espera no nosso trabalho. Quando nós finalizamos a carreira, finalizamos com a redinha. Então, em cada espacinho da rede, nós vamos fazer a aplicação de franjas. No site, nós ensinamos como cortar as franjas, como fazer os pedacinhos e como aplicar também. Então, aqui nós vamos fazer a aplicação. Cada pedacinho, você vai cortar vários pedacinhos do mesmo fio que você fez a sua regata, cada pedacinho com 20 centímetros de comprimento, porque na hora que a gente aplica, ele fica com comprimento pela metade. Nós vamos aplicar pegando 2 fiozinhos para cada espacinho deste. Depois nós vamos cortar mais um pouquinho para não ficar tão comprido, mas você pode adaptar o comprimento das franjas ao seu gosto. Então, você vai pegar os 2 fiozinhos, vai passar aqui pelo buraquinho da rede, pelo espaço, ó, pelo direito do trabalho. E depois, quando você forma aquela laçada, você puxa todos os fios que ficaram lá do outro lado por dentro dessa laçada. E puxa. Ó, ele vai formar esse nozinho na parte da frente e ao redor de toda a parte de baixo do trabalho. Vamos fazer outra aplicação. E é dessa forma que nós vamos trabalhar ao redor de toda a parte de baixo da nossa peça. Vai ficando assim. Depois que você fizer a aplicação das franjas, o seu trabalho ele vai ficar assim. Você vai alinhar as franjas. Aqui nós vamos esticar, para não deixar as pontas tão disformes. Ó, você vai pegar uma tesoura e vai regular essa parte aqui. Vai deixar elas mais certinhas, mais retinhas. Elas vão ficando desse jeito. Depois que você terminar o acabamento das franjas, agora só falta você dar o acabamento final no seu trabalho, que é esconder aqueles fios de início, final de carreira, acabamento, que ficaram soltos na sua peça. Para isso, você pode utilizar a agulha de tapeçaria, para dar um acabamento melhor, mais perfeito. Então, você coloca esses fios soltos na sua agulha e pelo avesso, você vai dar o acabamento final a esses fios. Ó, você deve esconder os fios aqui pelo avesso do seu trabalho, por dentro dos pontos, mas só aqui pelo avesso. Assim você não vai ter problema que esse fio ele escape. Ó. Você até pode dar um pontinho de arremate, ó, cuidando para não repuxar o trabalhado da peça e escondendo esses fios por dentro dos pontos pelo avesso do trabalho. Depois que você esconder bem, ó, a gente trouxe lá de cima, você pode cortar. E você vai fazer isso para todos os fios soltos no seu trabalho. Depois que você finalizar o acabamento de todos os fios que estavam soltos no seu trabalho, a sua peça ela está pronta, finalizada. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de regata de crochê, com aplicação de franjas agora, criação exclusiva da nossa equipe.